Não há funcionário, servidor público que consiga trabalhar direito se o exemplo não vem de cima. E este exemplo nós demos no cotidiano do nosso trabalho. Eu acredito que a essência do governo, qual é a essência do governo? É garantir a vida, é garantir os bens, garantir a liberdade. Estes são direitos fundamentais do cidadão e da cidadã nos marcos do Estado de Direito. Agora, o direito à vida envolve muitas coisas, várias dimensões. Uma delas é a da preservação e a promoção da segurança pública. Nesta dimensão, eu quero reafirmar que São Paulo inverteu, desde o final da década passada, dos anos 90, o aumento da criminalidade, que é uma tendência nacional. Em 10 anos, a redução da taxa de homicídios foi de 63%. Ou, segundo outros cálculos, até mais do que isso. Nos últimos 3, foi de 27% o declínio. O esforço financeiro que nós fizemos nessa área tem sido enorme. O orçamento da Secretaria da Segurança aumentou em mais de 40% do começo do nosso governo para cá. Nós aceleramos a marcha do reaparelhamento tecnológico, reaparelhamento intelectual e moral das polícias. Fortalecemos a sua reputação moral e profissional. Em primeiro lugar, mediante o reconhecimento do valor precioso de quem se dedica a proporcionar segurança ao povo, correndo cotidianamente risco de vida. E quando foi o caso, nós promovemos sistemática investigação, apuração e, se necessário, afastamento dos maus elementos. Nós envolvemos a ação policial na recuperação de vizinhanças com forte presença do crime, organizando a virada social, em parceria com entidades não governamentais, tão respeitadas quanto o Sou da Paz, que é nosso parceiro no trabalho da boa segurança em São Paulo. Do mesmo modo, contivemos os riscos da condução de veículos sob o efeito de bebidas alcoólicas, com resultados expressivos. Quero dizer, falando de Estado de Direito, que eu confio muito na democracia. E o ingrediente dela é a relação entre os poderes. Aqui, a nossa relação com o Legislativo é transparente, em favor da população. No lugar de nomeações e cabides de emprego, a corresponsabilidade pelo investimento em todas as cidades do Estado. No nosso governo, deputados não nomeiam nem nomearam diretores de empresa ou secretários. No nosso governo, deputados ajudaram a estabelecer as prioridades para o desenvolvimento de São Paulo e o bem-estar das pessoas. Ficará registrada na história da Assembleia Legislativa e na biografia do nosso chefe da Casa Civil, Aloysio Nunes, com louvor à grande produção legislativa desse período, por seu vulto e a sua relevância na vida dos paulistas. As principais iniciativas do governo foram, além de acolhidas, aprimoradas, mediante emendas, sugestões, críticas e uma atitude positiva do conjunto dos nossos deputados. Me orgulho também da relação de respeito, cooperação e diálogo com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público de São Paulo e com o nosso Tribunal de Contas. Devo dizer, inclusive, esta relação envolveu a substancial e possível expansão de obras e recursos orçamentários, visando a modernização das suas práticas e serviços tão essenciais à vida das pessoas e à nossa democracia. Mas quero, acima de tudo, hoje aqui, dizer obrigado, São Paulo, pela chance que me foi dada de governar um estado como esse. Obrigado aos brasileiros
que aqui nasceram ou que aqui residem, por terem me dado a chance de tornar melhor a vida de milhões de pessoas. E de ter me tornado, por isso, eu acredito, um homem melhor do que eu era. Eu aprendi muito nesses 39 meses. Aliás, a minha linha do tempo, desde criança até hoje, sempre foi preenchida por aprendizado. Eu não canso nunca de aprender. Eu sou um curioso insaciável pelas coisas da vida, pelo que acontece na sociedade. E quero dizer que eu aprendi muito com essa minha equipe do governo de São Paulo. Por quê? Porque eu sempre apreciei o valor da humildade intelectual. Humildade que foi muito bem sugerida por Guimarães Rosa. Nosso grande escritor mineiro disse: mestre não é quem ensina, mestre é quem, de repente, aprende. Eu exerci o poder neste estado sem discriminar ninguém. Os prefeitos sabem que sempre encontraram neste governador um interlocutor, cujo norte era defesa de política de Estado, independentemente da coloração partidária. No meu governo, nunca se olhou a cor da camisa partidária de prefeitos ou de parlamentares. Nunca. A cor da camisa do time de futebol até que se olhou, mas sem consequências, como demonstra o fato de que neste secretariado há apenas 2 palmeirenses. 2, 3. Mas voltando, nossos parlamentares, nossos opositores sabem desta nossa postura. Nossos administradores municipais não deixaram de testemunhar nossa atitude voltada a servir o interesse público. No governo, a gente serve ao interesse público, não às máquinas partidárias, não à máquina do partido. Nós governamos para o povo e não para partidos. Na minha vida pública, eu já fui governo e já fui oposição. Quando nós criamos o PSDB, éramos oposição por todos os lados. Mas de um lado ou do outro, nunca me dei a frivolidade das bravatas. Nunca investi no quanto pior, melhor. Os meus colegas de partido sabem disso. Nunca exerci a política do ódio. Sempre desejei o êxito administrativo dos adversários, quando no poder, pois isso significa querer o bem dos cidadãos, dos indivíduos. Uma postura que nunca me impediu de apresentar sugestões, até aos adversários quando no poder, e estimular que os nossos aliados fizessem, nos fóruns adequados, o embate político e o exercício democrático das diferenças. Estes mesmos adversários, além dos aliados, podem atestar: jamais incentivei o confronto gratuito, jamais mobilizei falanges de ódio, jamais dei meu apoio a uma proposta, a uma ação política, porque elas seriam prejudiciais aos meus oponentes. Não sou assim, não ajo assim, não entendo assim o debate político. E nisso não vou mudar, ainda que venha ser alvo dessas mesmas falanges. Ao eventual ódio, eu reajo com serenidade de quem tem São Paulo e o Brasil no coração. E que ninguém confunda esse amor com fraqueza. Que ninguém confunda esse amor com fraqueza. Ao contrário, esse amor é a base da minha firmeza,
é a base da minha luta, ele orienta as minhas convicções.